Vamos agora à Ulha Negra, vamos conversar com o prefeito da cidade que vai receber hoje a comitiva do governo federal. Nós cobramos tanto aqui nos últimos dias, governo federal, governo estadual, que estejam no interior para ver qual é a situação da seca. Prefeito de Ulha Negra, Renato Machado, é para a sua cidade que eles vão hoje. Bom dia. Bom dia, com quem estou falando? Andressa, e depois a Giane vai lhe fazer perguntas também. Certo, é um prazer, Andressa, é um prazer, é verdade. Hoje temos recebendo aqui no nosso município a comitiva do governo federal através dos seus ministros. Qual é a situação que eles vão encontrar por aí em relação à chuva? O Cléo estava dizendo mais cedo que vai chover provavelmente no início da tarde aí na cidade. Eles trarão a chuva depois de quanto tempo? Qual é a situação que será encontrada pelos ministros e pelos secretários? Aqui nós estamos passando pela pior estiagem dos últimos 20 anos. 20 anos é totalmente diferente, né? Está nos faltando água para consumo humano, que é uma coisa tradicional do nosso município, e que temos que falar isso logo na frente, mas também atingiu hoje a parte de água para os animais. Então foi uma coisa totalmente diferente, um clima que não nos favoreceu nunca, atingiu as lavouras num nível alto, bacia leiteira, então é preocupante e essa visita é fundamental, como estava falando, dos ministros do governo, se aproximar dos municípios e municípios que estão passando por dificuldade. Vocês já contabilizaram as perdas com essa estiagem? Em quais culturas principalmente, prefeito? Já sim. Nós temos assim laudos técnicos que nos dá essa assistência técnica no nosso município, a Emater, e temos assim quase 70 milhões de prejuízos até agora, né? Porque tu imagina assim, a gente começou já quando começou a ver os prejuízos, estava lá em 30 e poucos milhões, e aí ele vem acelerando. Esse foi o último laudo que se fez. Hoje temos com a perda de soja em torno de 40%, 45%, milho para silagem em torno de 50%, 55%, aqui num laudo tem de 55%, outro de 53%. Tá? O bovino de leite, hoje temos vendendo 50% do que se vendia, tá? Reduziu a renda, tudo isso dá direto, nós temos um grande número de famílias no campo, tá? Nós temos o maior número de assentamentos da reforma agrária do estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso que os levantamentos que eu estou te dando reflete direto dentro das casas das pessoas, na mesa, e com essa dificuldade de água potável para consumo. O governo federal, ontem o ministro da Agricultura conversou conosco aqui nesse mesmo espaço do Gaúcho Atualidade, falando em auxílio emergencial e também os estruturantes para mais tempo. Mas pensando no emergencial, cesta básica, caminhão-pipa, trazer verbas que seriam trazidas depois para esse momento e não só esperando o Plano Safra, que pedidos o senhor vai trazer, além desses mais básicos como alimentação e água, o que o senhor dirá aos ministros hoje? Na verdade, assim, nosso município de Ulha Negra vem num sofrimento de água potável já faz uns 20 anos. 20 anos de água potável. Explico por quê. Nós estamos numa região que não é privilegiada pelo lençol freático. Então, nós aqui temos bolsões. Estou falando as palavras técnicas que os técnicos do estado do Rio Grande do Sul nos passam. São bolsões. E esses bolsões, muitas vezes, são águas que não são potáveis para consumo humano. São águas contaminadas com metais pesados, e inclusive com parte de carvão. Então, nós vamos passando assim, independente de ser verão, ser inverno, nós passamos por racionamento. E no interior, sempre distribuindo água de caminhão para acima. Hoje temos em 527 famílias, mas sempre acima de 300 famílias no interior. Então, o que basicamente, como tu falou, o emergencial. Se caiu a receita dessas pessoas, nós temos que já partir para a alimentação humana. Então, esse pedido está feito, tá? Esse pedido está feito desde quando foi sinalizado o reconhecimento da portaria pelo governo federal e do governo do estado. Temos pedindo agora, na emergência, combustível. Nós temos 3 caminhões de distribuição de água, são caminhões usados, mas eles estão fazendo a tarefa deles. Mas o grande problema nosso é a água. A gente conversa, eu venho conversando com o governo federal, eu já estou no meu 3º mandato de prefeito,
tive 2 mandatos de vice-prefeito, os outros prefeitos que me antecederam, todos eles conversaram com o governo federal e com o governo do estado, explicando que no momento de emergência como esse, não adianta vir caminhões para Ovelha Negra se for depender da água de Ovelha Negra. Nós não temos água para distribuir para a comunidade. Então, isso que se precisa. E é isso aí que nós vamos bater hoje na tecla com os ministros. Água. Nós temos aqui, como foi feita a reforma agrária e como tem um grande número de famílias no interior, naquelas fazendas onde estão as famílias, tem barragens, grandes barragens com lâminas maravilhosas de água, que com certeza uma das barragens abasteceria todas as famílias, desde uma vez que se faça um centro de tratamento, uma boa ETA. Não é? Tem 60% dos nossos assentamentos que já tem a rede de distribuição de água, distribui água, mas até hoje não correu água nos cantos, só corre vento. Então nós teríamos que reverter. Primeiro fazer a água, para depois concluir a rede de distribuição. É isso que vamos bater. Água, água, água. Por quê? A gente faz todo o esforço, o município faz todo o esforço, mas eu tenho certeza absoluta, e eu acompanho, que as pessoas são mal atendidas, porque a quantidade de água chega nas casas a 60, 70 quilômetros de distância, que as pessoas 2, 3 dias depois estão precisando de água, e nós só vamos voltar lá naquela região 15 dias depois. Então, hoje, uma das grandes prioridades do município de Ovelha Negra, eu volto a dizer, há 20 anos atrás, a grande prioridade da Ovelha Negra seria a água para consumo humano. Prefeito, a gente tem dividido aqui na atualidade, para deixar bem claro, assim, que nós temos as medidas emergenciais, que são aquelas que precisa se fazer agora, porque está enfrentando a estiagem agora, que é crédito, que é caminhão-pipa, que é cesta básica, enfim, né? E também tem as medidas estruturantes, que precisam ser feitas para se evitar estiagens, os prejuízos de estiagens futuras que nós teremos, com certeza. O senhor está falando aí, eu não estou conseguindo identificar exatamente quando o senhor fala água, o que é de medida imediata, o que é medida de futuro, e o que a cidade tem? Porque assim, a gente sabe que tem alguns produtores que sim, que instalaram seus sistemas de irrigação, suas cisternas, coleta de água da chuva, e tem outros produtores que não o fizeram e que precisa se fazer isso. Tem que mudar a legislação, precisa ter recurso, o governo federal diz que tem linha de crédito, que às vezes falta vontade da iniciativa privada, do próprio produtor. O que está faltando, prefeito? Orientação, dinheiro, mudança de legislação. O que está faltando aí para avançar nesse colchão necessário de prevenção? Certo. Bom, vamos partir do princípio de que o meu município, Ovelha Negra, tem 92% de pequenas propriedades. 92% de pequenas propriedades. O que é pequenas propriedades? Abaixo de 2 módulos, abaixo de 40 hectares. Tá? Então, essas pessoas hoje que estão passando por todas as dificuldades, as outras também passaram por estiagem, mas tu já me falou que elas têm irrigação, que elas têm condições de abrir seus poços profundos, que elas têm condições de transportar sua água. Esses 8%, mas 92% são pessoas que lutam o dia a dia no campo, que eles tiram do campo para viver. Então, essas pessoas que estão desassistidas. Tem programa do governo, mas eles ainda estão dependendo de programas do governo, do município, do estado e da União. É isso aí que eu peço para o governo, se das emergências que eu, prefeito, estou presenciando aqui, das emergências, fundamental é a água para consumo humano. Eles conseguem se organizar dentro da área que tem, eles conseguem até superar essa parte de estiagem nos animais, transportando para barragens mais fortes, mas a água humana hoje é o ponto principal, até porque vem o inverno agora, o inverno do Rio Grande do Sul chove, vai chover, vai encher os reservatórios, embora os reservatórios não estejam preparados para receber, porque estão com barro, estão com grama, porque vai baixando a água e vem vindo todas as normal na nossa região. Mas a água humana segue o mesmo racionamento, segue a mesma distribuição de caminhão, as pessoas seguem passando pelo mesmo dificuldade e mais, agora com um diferencial. Um grande percentual, se não na sua totalidade, das pequenas famílias vivem do leite. E o leite, as normativas do leite são exigentes, precisam de água potável para a higiene. Então, tudo isso vem, por isso que eu volto a pincelar na água
potável nas casas das pequenas famílias que estão no campo, que a gente tem uma política de que o homem tem que permanecer no campo. Então a gente faz a nossa parte com a educação, faz a nossa parte com a saúde dentro dos nossos limites, mas essa foge do nosso controle, precisamos e muito do governo do estado e do governo federal. Eu queria entender um pouquinho melhor, aí peço que o senhor nos descreva. O senhor disse que não é a falta d'água não é um problema desse período de estiagem, não é um problema novo, é um problema que acontece durante todo o ano, inclusive em época que chove aqui no Rio Grande do Sul. Por que não foi resolvido ainda? O que precisa para se resolver? Talvez a presença de pessoas que têm poder, né? Como os nossos governantes no alto escalão, e um grande número de ministros, como vem aqui, que atendem umas quantas pastas, e que olhem a realidade e escutem a comunidade, né? E que daqui para frente, se Deus quiser, e vai acontecer, vai ser diferente, porque nós, vereadores, nós temos até um consórcio regional aqui, que tem 7 municípios, mais ou menos do nosso tamanho, com 6 mil e poucos habitantes, e que a gente bate muito, e eles são companheiros para bater na água de consumo humano, até porque isso aqui é uma situação nossa, da Ulha, a Ulha que não está numa região favorável, tá? Porque nós temos aí outros municípios que estão passando por grandes dificuldades da estiagem, mas que água para consumo humano, tá? Ainda está tranquilo, eles conseguem se administrar com a água que tem. Nós não temos a água, e não é porque agora está com estiagem, não. Isso vem acontecendo, e eu digo, vem acontecendo já há 20 anos, e essa tecla a gente bate todas as vezes que tem a oportunidade de conversar no governo do estado e no governo federal. Ok, nós lhe agradecemos, prefeito de Ulha Negra, Renato Machado. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço essa oportunidade, tá? E digo a vocês, é uma situação totalmente diferente para nós. Essa chegada dos ministros é uma satisfação, um prazer receber as pessoas que vêm acompanhar esse evento, que no estado tem uns quantos municípios com a mesma situação, e com certeza todos nós vamos sair vitoriosos daqui. Muito obrigado pela oportunidade.